Scarborough Fair, parsley, sage, rosemary and thyme. Remember me. Oi pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Kátia Gigai e este é o programa Fator Paranormal, capítulo 96. E nestes capítulos eu descrevo a minha trajetória espiritual e paranormal e atualmente eu venho desvendando para você sobre meu olhar, a minha participação no reality Os Paranormais no SBT, onde eu tive realmente a oportunidade de aprendizado em tempo tão curto, com experiências inovadoras, fantásticas para o meu currículo de trabalho e principalmente para poder estar mais apta a atendê-lo e orientá-lo dentro de toda esta dinâmica que se diz plano espiritual, metafísico e, por que não, paranormal, porque eu sou uma paranormal. Aliás, todos nós temos dons e precisamos aprender a lidar com eles e também descobri-los e ao longo do tempo desenvolvê-los. Então não pense que eu sou melhor do que você ou mais especial. Não, todos nós somos especiais. Todos nós temos, sim, um dom. Basta identificá-lo e trabalhar em prol deste dom para que ele se desenvolva a ponto de ajudar, ampliar esta visão, pesquisar, estudar, conhecer, utilizá-lo com sabedoria em prol do próximo, da humanidade, da natureza, enfim, fazer um trabalho diferenciado, que é isso que eu sempre me preocupei, em manter a ética, em manter, antes de tudo, o fraternismo, o universalismo dentro do meu trabalho. E hoje eu venho passar para vocês, sob a minha visão, uma prova que me marcou demais. Vocês vão entender o porquê, porque assim, como eu disse, lá é um trabalho editado. Então aqui eu estou mostrando para vocês o que eu senti, como eu vi esta prova, e não exatamente aquilo que só vocês viram, né? Esta prova ela tem muito mais para se contar antes do que ela, porque ela em si foi aquilo que vocês viram, e vocês vão entender o porquê. Então assim, nós tínhamos, no caso, 2 dias de gravação. Nós tínhamos, por exemplo, domingo que tinha a eliminação, quando era mostrado para vocês ao vivo, os eliminados iam embora e nós que passávamos para a próxima fase, ficávamos lá no SBT, formava-se uma nova chave e fazíamos a nossa já prova de palco com o Celso Portiolli. Então assim, era uma coisa bem rotativa. E durante a semana, na quarta-feira, nós gravávamos 2 provas, sendo que a primeira era a prova do crime e a segunda era uma prova mais assertiva. E é esta que eu vou falar agora, que foi a terceira prova gravada. A prova onde existia ali a presença de um nadador, que ele fez a travessia do Canal da Mancha, e ele foi uma pessoa que recebeu, uma medalha, um reconhecimento internacional. Se não me engano, ele está até no Guinness, Olha que bacana. Então, eu vou contar para vocês um pouquinho, porque o próximo capítulo eu vou contar a prova do Chico Picadinho, que foi a prova do crime, que marcou muita gente. É uma prova muito falada até hoje. E essa prova eu fiz, nós gravamos na quarta-feira pela manhã. Então, quando você sai de uma prova do crime, você sai quebrado, estourado. Aí me perguntam assim, mas você tem preparo? Claro, fiz a prova, O que acontece é que depois você sai com muita vibração, porque nós não tínhamos ali a permissão de cuidar do ambiente, nem dos espíritos envolvidos, porque vinha o próximo participante e também nós não podíamos nos envolver com aquela situação. Então, nós pegávamos todas aquelas informações, todas aquelas energias, todas aquelas vibrações e não podíamos cuidar. Terminado aquilo,
dentro dos nossos recursos de aprendizado, técnicas com que a gente trabalhava, orações, enfim, nós nos recompunhamos para a próxima prova da tarde, porque gravávamos 2 mesmo. E esse dia que eu gravei o Chico Picadinho, aquilo acabou mesmo assim com o meu emocional, porque nos bastidores eu tive muitas coisas assim estranhas, que eu vou contar no próximo capítulo, e foi assim muito difícil ir para esta prova em questão que eu vou contar, porque no momento que nós fomos conduzidos, né, como eu disse, nós vamos vedados e também com o ouvido tampado, nós chegamos num local e ao chegar no local nós somos cuidados, né, nossa roupa é cuidada, nós somos maquiados, nós comemos, enfim. E ali nós ficamos interagindo. E nessa fase, nessa segunda fase, eu estava com Sandra Suzy, Silvia Briana, Elias Bispo 4, né? E nós estávamos ali conversando e era num teatro, ali no centro da cidade, embaixo do elevado, se não me engano. É, isso mesmo. E o local, só de chegar assim, gente, eu sou uma pessoa muito olfativa. Eu chego num lugar, eu sinto cheiros, né, do local, eu sinto o cheiro das pessoas. E para mim, os cheiros falam muito de pessoas e de lugares. E isso é um recurso que me desenvolveu muito durante o meu estudo na magia divina, que eu agradeço muito. Então foi um dos sentidos que eu tive bem desperto, bem trabalhado. E eu me lembro que eu entrei nesse teatro, o cheiro era terrível. Era um cheiro de coisa parada, um cheiro de decadência, um cheiro bem estranho. Eu não me lembro o nome desse teatro. E mesmo que eu lembrasse, acho que por educação não falaria, né? Mas enfim. E logo que eu desci para o banheiro, eu encontrei um espírito dentro do banheiro de uma mulher que ela estava ali, toda vestida de atriz, de brilho, de uma coisa assim das antigas mesmo. E eu ali, primeiro eu fui identificar se era vivo ou morto, né? Porque tinha muito isso de brincadeira lá comigo por causa de certas coisas. E eu identifiquei que era um espírito de fato e disse, olha, eu estou só vindo aqui pelas minhas necessidades físicas, não tenho nada com você, mas se você quiser, né, te ajudo, quer falar alguma coisa, eu te encaminho, enfim. E quando eu voltei do banheiro, né, fiz minhas necessidades, subi e falei pro pessoal, falei, olha, meninas, se vocês descerem, tem um espírito feminino lá, não se assustem. E eu sei que o Elias também viu, e nós depois vimos um espírito de um homem ali também com a gente, no local de espera onde a gente estava. Então, aí a gente começou a mexer com as cartas, tentar saber o que era. A gente vinha um monte de história diferente, cada um acessava uma coisa, então o ambiente era muito complicado, não dava para identificar o que nós estávamos indo fazer, nem do que se tratava da prova, porque a gente fazia esse esquenta para poder pelo menos estar, né, interagindo já com o ambiente. Diferente das provas que eu tive anteriores, essa foi muito conflituosa. E chegou um determinado momento que tinha me dado um vazio pela manhã, né, que eu vou contar na próxima prova, e nesta eu particularmente assim me senti com a cabeça oca. Não senti assim nada, absolutamente nada. Não identificava nada, então minha cabeça estava vazia. E aquilo foi me dando uma agonia. Porque eu falei, gente, eu tinha que pelo menos sentir alguma coisa para poder fazer a prova, né? E eu me lembro que à medida que eu desci o corredor até o palco onde estava a cena, né, da prova, cumprimentei o Celso me apresentou o participante em questão e me falou sobre a prova. Eu, quando fui descendo, eu pedi ajuda do alto mesmo, do amparo. Por quê? Porque eu falei, eu estou na mão de vocês, pela intuição, por tudo que vocês já me ensinaram. E foi isso que valeu.
eu tenho muita certeza que ali, na hora que eu comecei a colocar as cartas, elas falaram comigo. E foi exatamente o que vocês tiveram da prova, né? Eu fui falando tudo aquilo, eu fui colocando tudo aquilo. Então não houve um erro sequer dentro daquilo que eu me propus a identificar nas cartas no mapeamento que é feito naquele momento. Senti muita coisa de água, de ar, de molhado, né? E ali ficou meu depoimento daquela prova, onde para mim foi uma das melhores provas que eu tive e onde eu tive uma entrega total ao plano espiritual. Então eu agradeço demais ao meu amparo, porque foi muito gostoso, foi muito legal, independente de pontuação, eu realmente tive ali uma superação e uma carga de confiança e fé inabalável no meu trabalho. Então, para você que quer ver esta prova, lá da fase 2, que foi a minha última prova, muito bem, www.soldegaia.com.br, você vai lá no meu site, link vídeos, os paranormais, e você vai ter acesso a todas as minhas participações no reality. E também através do meu site você conhece o meu trabalho e fico à disposição para orientá-lo. Gratidão imensa por acompanhar todos os meus capítulos. Acompanhe também os capítulos de Cris de Pascoal do programa Enigmas. Gratidão imensa, viu, pela oportunidade. Are you going to Scotland?